Olá, graça e paz para você que está chegando, né? Estamos trazendo um pequeno panorama a respeito das cartas, das 7 cartas de Apocalipse, né? Então esta é a terceira carta que está sendo adereçada à igreja de Pérgamo pelo apóstolo João, após ele haver recebido revelações do próprio Senhor Jesus, e aonde nós estamos fazendo um panorama. Já foram feitos 2 vídeos, né, anteriores, primeiro com a igreja de Éfeso, aliás de Éfeso, primeiro a igreja de Éfeso e depois a igreja de Esmirna, e agora a terceira igreja, que é a igreja de Pérgamo, aonde nós vemos podemos tirar lições dela para a nossa vida nos dias atuais, e por isso eu convido você para que juntos, neste pequeno estudo, neste panorama que nós vamos fazer agora, desse contexto histórico e espiritual a respeito da igreja de Pérgamo. Daniel, paz Deus, tudo bem, meu querido? Você tá bom, meu primo? Então, nós vamos ver aqui que Pérgamo era uma cidade importante também no Império Romano, localizada ali na mesma região, na Ásia Menor, que hoje é a atual Turquia. Ela era conhecida por sua grande biblioteca e pelos templos dedicados a diversos deuses, incluindo Zeus, né, que é um deus grego daquela época, também Atena e Asclépio, e por ser o centro de culto ao imperador romano naquela época. A cidade estava fortemente influenciada pelo paganismo e pela cultura grega. Então essa cidade ela era considerada um centro de poder religioso e político, sendo também sede do trono de Satanás, conforme descrito nesta carta. Isso provavelmente faz referência ao altar monumental de Zeus, ou ao culto imperial que predominava ali naqueles dias, onde os cidadãos eram obrigados a adorar o imperador como um deus, né? Então, nós vemos aqui que, como todas as demais cartas, né, das 7 cartas que são enviadas a estas igrejas, todas estas cartas têm no início o dizer, né, uma frase bastante comum e popular, que diz: ao anjo da igreja em Pérgamo escreve, né? Jesus está se dirigindo ao anjo, que significa mensageiro, né? A palavra anjo significa mensageiro da igreja de Pérgamo, quer dizer, aquele que era responsável por estar liderando aquela igreja, o líder, como pastor, como um bispo, né? Independente do título que se carrega até os dias de hoje. Então, ao anjo, a palavra anjo significa mensageiro. Então esta carta estava sendo adereçada a este anjo, a este mensageiro, a este líder, a este pastor, para que ele pudesse passar essas informações à igreja que estava ali. E depois nós vamos ver, né, no outro versículo, que diz assim: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. A espada de 2 gumes, irmãos, é uma referência ao poder da palavra de Deus, como também vemos isto em Hebreus capítulo 4, versos 12. Isso também indica o poder de julgamento que Cristo exerce. A palavra de Cristo, ela pode tanto salvar quanto condenar, né? Então, vemos também que nesta carta, no versículo 13, vai trazer também um elogio, né? Que é onde Jesus ele vai dizer, através desta revelação: eu sei onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Então, isso significa que Cristo conhece que os cristãos em Pérgamo
vivem em uma cidade espiritualmente desafiadora, cheia de idolatria e de paganismo. O trono de Satanás provavelmente se refere, como havia falado, ao trono de Zeus ou até mesmo ao culto imperial, onde a adoração a falsos deuses era praticada naquela localidade. Depois vai dizer também: reteis o meu nome e não negastes a minha fé, mesmo nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então Jesus, ele elogia a fidelidade da igreja, que continuou firme em sua fé diante da perseguição, né? E nós vemos aqui que ele é mencionado Antipas. Aqui era um mártir, quer dizer, alguém que havia sido morto, um cristão morto, que foi morto em Pérgamo. E o que sugere que os cristãos ali também estavam enfrentando, diante da perseguição que havia se levantado, ameaças de morte por permanecerem na fé em Cristo. Vemos também um terceiro ponto, que é a repreensão, né? Nos versículos 14 e 15, que diz assim: tenho todavia contra ti algumas coisas, porque tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, a qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. A doutrina de Balaão, irmãos, refere-se à tentação de misturar a fé com a idolatria e práticas imorais. Balaão foi um profeta do Antigo Testamento. Ele foi seduzido por ganhos materiais e tentou desviar o povo de Israel. Então o que acontecia? Ali também nesta igreja de Pérgamo havia aqueles que, da mesma maneira como Balaão, lá no Antigo Testamento, estavam incentivando a concessão aos costumes pagãos da cidade. Quer dizer, estavam tentando induzir aqueles que haviam se convertido ao cristianismo a praticarem idolatria, praticarem coisas que eram oferecidos a outros deuses. Depois vamos ter um outro versículo que vai dizer assim: assim tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Os nicolaítas aqui eram um grupo de homens ou de pessoas heréticas que promoviam então no meio do povo uma certa libertinagem moral e misturava o cristianismo com práticas pagãs. Então, nós vamos ver, como nós vimos no primeiro vídeo, a respeito da igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso havia rejeitado essa doutrina, né? Como nós vimos lá. Mas o que acontece? Aqui na igreja de Pérgamo, alguns ali estavam tolerando o que estava acontecendo, o que esses nicolaítas estavam trazendo entre eles. Algumas pessoas, alguns cristãos ali estavam aceitando esta doutrina que fazia eles desviar daquilo que haviam recebido de Cristo, né? Enquanto a igreja de Éfeso mostra que ela rejeitou esta doutrina dos nicolaítas, porém Pérgamo alguns já estavam abraçando esses tipos de prática entre eles. Aí vem a advertência, né, que Jesus ele traz aqui: portanto arrependa-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Jesus então, o que ele está fazendo? Ele está dando uma ordem clara para que a igreja se arrependa, ou caso contrário, ele virá para julgar com a espada da sua boca, que simboliza o poder da sua palavra, em condenar o pecado que estava se proliferando ali naquela igreja, né? Então é interessante que nós vemos sempre Jesus, ele vai trazer de alguma forma a igreja, uma pessoa, sempre ao arrependimento, né? E depois vem a promessa ao vencedor, né? E sempre com aquela frase que vai terminar todas as cartas,
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esta frase, então, sim, ela é um convite a todos os cristãos para ouvir, e não tão somente ouvir, mas também obedecer a mensagem. Ela mostra que a mensagem não era apenas para Pérgamo, mas para todas as igrejas. Não era somente para aqueles dias, mas também para nós. Então isto serve de alerta, um chamamento à atenção, né? E um convite à obediência, né? E depois nós vamos ver: ao vencedor darei o maná escolhido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha é escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. E é interessante que quando se diz o maná escondido, o maná era o alimento provido por Deus, né, no deserto para o povo de Israel no Antigo Testamento. E é interessante que a palavra maná, traduzido para nós, significa, o que é isso? É que quando aquele povo que havia sido tirado lá do deserto, e eles chegaram a um ponto que não tinha alimento, e eles se preocuparam por não ter nada de comer, o que acontece? Deus, ele provê o alimento para o povo no deserto naqueles dias. E quando Deus, ele provê este alimento, que é em hebraico maná, para nós traduzido significa que isso. Por quê? Porque eles se espantaram com a provisão de Deus, sem saber o que era aquilo que Deus havia preparado. Então ficou esta palavra maná, como quem quer dizer, que isso, né? O que é isso? Então, esta palavra maná significa isso, porém é a provisão de Deus para a vida do povo, né? Então, o maná escondido simboliza o sustento espiritual que Cristo dá aos crentes. Ele é o pão da vida, né? É Jesus que nos sustenta espiritualmente, né? Com este maná espiritual. Vai falar também que, como nós vimos a respeito da pedrinha branca, e que na cultura antiga, uma pedra branca, ela era usada como um sinal de absolvição. Por exemplo, uma pessoa que ela estava condenada, então ela ia a julgamento, e nesse julgamento, esta pessoa, quando ela vinha a ser absolvida da sua acusação, do crime que ela havia praticado, então era dado a ela esta pedra branca. Esta pedra branca demonstrava um sinal de absolvição do crime que ela havia cometido. Isso é uma alusão que Jesus dá para nós, que éramos condenados ao pecado, né? Então é dado para nós esta pedra branca, que significa a nossa absolvição diante da condenação que nós tínhamos perante Deus, porque todos nós estávamos condenados à morte, como diz, né, numa das cartas do apóstolo Paulo, que todos estavam destituídos da glória de Deus, e não justo sequer. Então esta pedrinha branca significa a absolvição. E também, além disso, esta pedrinha branca, ela dava acesso a banquetes e a eventos, né? E como um símbolo de vitória. Então, quando nós recebemos espiritualmente esta pedra branca, ela tanto nos absolve da condenação, como também nos dará acesso ao banquete espiritual que a igreja há de desfrutar com Cristo na sua glória, né? No seu retorno, e os eventos celestiais que haverão em tempos vindouros para todos aqueles que vencerem. E é como um símbolo, então, de vitória. Cristo, então, promete uma nova identidade aos que permanecem fiéis, que é simbolizada por esta pedrinha branca. Então, por isso que ele diz que é dado a cada um esta pedra branca, e nela está escrito um novo nome, a qual só se conhece aquele que recebe, né? Então tudo isso faz alusão a esta metáfora, né? Dizendo a respeito da nossa vida espiritual. E nome novo refere-se à nova identidade e destino celestial que Deus reserva para aqueles que são vitoriosos em Cristo. Então nós vemos aqui que
né, a fidelidade em meio à pressão, assim como os crentes na igreja de Pérgamo, hoje também nós somos chamados a sermos fiéis, mesmo quando estamos cercados por influências espirituais e morais contrárias à nossa fé. O mundo está cheio de tronos de Satanás, irmãos. Lugares onde o mal, nós vemos, domina, mas nós somos chamados a permanecer firmes no propósito a qual a palavra nos ensina. Nós devemos tomar também o cuidado com o sincretismo, né? Que é a doutrina de Balaão, que é mostrado nesta carta, e dos nicolaítas, que representa o perigo do sincretismo. Quer dizer, o que é sincretismo? Sincretismo é misturar a nossa fé com práticas culturais ou religiosas que vão contra os princípios de Deus. Então devemos estar sempre atentos para não permitir que influências externas comprometam nossa pureza espiritual diante da presença de Deus. E é claro que esta carta vai trazer, como havíamos falado, o arrependimento, que o arrependimento ele é um ato essencial. Jesus, então, ele não hesita em chamar a igreja ao arrependimento. O arrependimento deve ser uma prática contínua sobre a vida do cristão, sobre as nossas vidas, especialmente quando somos alertados por Cristo de que algo em nossas vidas não está alinhado com a sua vontade. Então este alerta é nos chamando a atenção para nós virmos ao arrependimento e voltarmos às práticas daquilo que verdadeiramente o Evangelho ele nos ensina. Então nós vamos ver que dentro dessa carta mostra a recompensa futura, as promessas feitas aos vencedores são de grande conforto. Jesus ele promete então sustento espiritual, uma nova identidade, como nós vimos o significado dela, né, através da pedra branca que é mencionada, e uma recompensa que é eterna. Nossa esperança, então, ela está em Cristo e na vida que Ele nos promete no futuro. Então, a carta da igreja de Pérgamo nos ensina a importância de mantermos esta fidelidade a Cristo, mesmo em ambientes espiritualmente hostis. Ela também nos alerta sobre o perigo do comprometimento espiritual e a necessidade de arrependimento, né? As promessas de Cristo para os vencedores são uma motivação para perseverarmos até o fim, né? Quer dizer, o nosso chamado, a nossa jornada não é por um espaço ou por um período de tempo, não. O nosso chamado é para nós perseverarmos até o fim, sabendo que Ele, Jesus, recompensará cada um de nós com vida eterna e nos dará o sustento espiritual e uma nova identidade no céu. Então eu espero que vocês tenham gostado dessa terceira carta adereçada à igreja de Pérgamo e que hoje nós, mais uma vez, aprendemos preciosas lições que podemos aplicar sobre as nossas vidas. Deus que abençoe a todos, graça e paz. Deus que abençoe a todos em nome de Jesus e até o próximo vídeo.